Saudação, meu querido, minha querida. Agora nós vamos falar de um benefício muito interessante, o benefício de prestação continuada, que também é conhecido como LOAS. E por que LOAS? Porque LOAS é o nome da lei que instituiu esse benefício, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Ok? Portanto, esse benefício não é um benefício previdenciário, mas ele é concedido e gerido pelo INSS, por isso nós vamos estudá-lo. É um benefício muito requerido no INSS e é um benefício muito necessário para a população carente, idosa, de baixa renda. Ok? Então vamos lá. Quem tem direito a receber o benefício de prestação continuada? São os idosos, que são as pessoas com mais de 65 anos. Embora haja aí uma questão muito interessante do conceito de idoso que está no Estatuto do Idoso, que diz que a pessoa idosa seria a partir dos 60 anos. Portanto, havia uma discussão, porém hoje está afirmado que sim, a pessoa idosa para fins de benefício de prestação continuada é a pessoa com 65 anos. E o segundo requisito é qual? Vivenciar estado de pobreza ou necessidade, também conhecido como miserabilidade. E como é calculado o critério dessa miserabilidade? Ele era de até 1/4 de salário mínimo por pessoa da família ou grupo familiar, ok? Você vai pegar um salário mínimo dividido por 4, mas só que agora tem uma novidade para ajudar, que tem que ser ainda menor que 1/4 de salário mínimo, não pode ser igual, tem que ser menor que 1/4 de salário mínimo. Então você vai pegar um salário mínimo aí, R$ 1.100, vai dar 250 e poucos reais, né? E ali nós vamos ver que o 1/4 de salário mínimo é um valor muito pequeno e é esse valor que faz com que o idoso tenha direito ao benefício de prestação continuada. Caso mude essa situação da renda, o benefício é cessado. Simples assim, porque é um benefício assistencial para aqueles que estão em estado de miserabilidade, não é mesmo? Mas quem mais consegue receber este benefício? Ele também é para o portador de deficiência, isso mesmo, portador de deficiência, que não consegue suprir o seu sustento, nem tem quem o faça, vai também ter direito a receber aqui o benefício de prestação continuada, e é um conceito bem interessante de deficiência que nós vamos ver aqui, que é possuir deficiência. Pode ser de qualquer natureza, tá? Pode ser intelectual, uma deficiência física, uma deficiência mental também, tá? E que em interação com uma ou mais barreiras, ela possa obstruir a participação plena e efetiva dessa pessoa na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Ou seja, ele não consegue transpassar em virtude dessa deficiência as barreiras. Ele tem dificuldades que o colocam em desigualdade com os demais membros da sociedade. Então, não basta ser deficiente, não basta ter uma deficiência, precisa que essa deficiência também o coloque em desigualdade ou lhe coloque ali incapaz de prover o seu sustento, ok? Aqui, para esse benefício, não há carência como nos outros, não precisa contribuir, é um benefício assistencial, não precisa ter qualidade assegurada, mas sim preencher estes requisitos, que seria a idade para o idoso e o estado de miserabilidade, e para o portador de deficiência também a questão da deficiência, que lhe não permite
que ele atue em grau de igualdade com as outras pessoas, que ele tenha realmente uma dificuldade maior ou esteja impedido de prover o próprio sustento. E também ele tem que vivenciar um estado de pobreza ou necessidade, ok? Vamos para o próximo aqui. É muito interessante porque para requerer esse benefício é preciso que a pessoa faça um CAD único. Onde eu vou fazer esse CAD único? A pessoa vai a um CRAS, Centro de Assistência Social, ok? Que vai fazer um cadastro do CAD único. Esse CAD único é o mesmo cadastro que a pessoa utiliza para receber Bolsa Família e outros benefícios, ok? Ela vai num CRAS e ali, que é o Centro de Referência e Assistência Social, e ali faz um cadastro e ela vai poder requerer este benefício. Um assistente social vai fazer a avaliação social e esse é um dos requisitos para se ter direito ao benefício de prestação continuada. É um benefício muito pedido, é um benefício que possui umas características interessantes, né? Porque ele não é um benefício previdenciário, mas sim um benefício assistencial. E também existe uma outra questão. Este benefício ele não gera pensão por morte, ou seja, se aquela pessoa que recebe benefício de prestação continuada falecer, não vai gerar uma pensão por morte. Terá que ser requerido um novo benefício de prestação continuada para essa pessoa que dependia daquela renda. Ok, outra questão também bem interessante para a contagem de renda é que se recebem um benefício previdenciário de até um salário mínimo, esse benefício previdenciário ele é retirado da soma para fazer o cálculo de um quarto de salário mínimo. Ok? Ficou claro? Se não ficou claro, você pode colocar a sua dúvida e nós vamos ter a quinta aula para poder tirar todas as suas dúvidas, ok? Vamos para um próximo ponto aqui. Mas, Ricardo, o que é esse grupo familiar ou família? Compõe a família do beneficiário do benefício assistencial, o cônjuge ou companheiro, os pais, inclusive madrasta ou padrasto, irmãos solteiros, filhos solteiros, enteados, solteiros e menores tutelados, desde que todos vivam sob o mesmo teto. Aqui tem uma coisa bem interessante, porque é muito comum que famílias de grupos familiares diferentes morem no mesmo imóvel, ou às vezes no mesmo quintal, né? Aquela casa, uma casa no fundo da casa, esse tipo de coisa. É muito comum no Brasil, em São Paulo, acho que em todos os estados isso é bem comum. Então, por exemplo, uma família mora em uma casa e tem uma outra família que são parentes, mas moram em outra casa. A vida é independente, porém o endereço é o mesmo. Não seriam considerados como um grupo familiar. E muitas vezes o INSS erra nessa questão e muitos benefícios são negados porque ele considera duas famílias totalmente diferentes ali como uma mesma família. Moram em casas diferentes, pagam contas diferentes, mal conseguem sustentar os filhos, não poderia também sustentar ali os pais. Então, nós vemos que a questão do grupo familiar é bem questionável, mas existem algumas ferramentas bem interessantes que o profissional pode usar, como a pesquisa externa, quando um funcionário do INSS vai fazer uma pesquisa externa para verificar realmente as condições ali, ok? Geralmente na justiça, quando você busca na justiça para fazer o requerimento do benefício de prestação continuada, quando ele é cessado, né, o restabelecimento, um assistente social vai até a casa e verifica realmente as condições, se é necessário esse benefício para ajudar. Acontece muitas vezes que pessoas que recebem esse benefício acabam melhorando de vida, não pedem a cessação do benefício e continuam a recebê-lo, acreditando que haveria ali um direito adquirido, o que não é verdade. Então, se a pessoa, por exemplo, compra um carro, ela já não é miserável, não é mesmo? Para os efeitos da lei. Se ela tem uma condição diferente, ela também não tem essa questão de miserabilidade. Então, nós entendemos que o benefício, sim,
deve ser cessado. Se você tiver qualquer dúvida, coloque no campo das dúvidas aqui do Centro Educacional 7 de Setembro e nós vamos responder as suas dúvidas na famosa quinta aula, ok? Tchau, tchau! Saudação, meu querido, minha querida. E agora nós vamos falar sobre um benefício que é bem polêmico, que é o auxílio reclusão. Isso mesmo, o auxílio reclusão é um benefício polêmico, por quê? Porque as pessoas, por um preconceito ou por uma pecha ali preconceituosa, acabam chamando este benefício de, por exemplo, auxílio dos manos ou Bolsa Bandido, o que não é verdade. Por quê? O auxílio reclusão é um benefício devido aos dependentes do segurado, ou seja, não é para o preso, mas sim para a sobrevivência da sua família, seja uma esposa, seja um filho menor ou inválido, seja seus pais que necessitam de ajuda financeira, ou até mesmo um irmão menor ou inválido. Portanto, essa coisa de que é um auxílio bandido, que é o Bolsa Bandido, isso não se justifica. Isso é somente mais um preconceito que vem do quê? Que vem do desconhecimento. Mas agora que você já sabe que esse é um benefício para os dependentes e que é um benefício muito interessante e que cumpre uma grande função social, nós vamos estudá-lo um pouquinho, ok? O auxílio reclusão, ele é um auxílio reclusão, é um benefício e ele é devido aos dependentes do segurado. E ele tem que vir a ser preso por isso, mas não é qualquer tipo de prisão. Antes poderia ser a prisão em regime fechado e também em regime semiaberto. Mas com o advento da medida provisória 871 de 2019, passou a ser devido o auxílio reclusão somente para o segurado que estiver preso no regime fechado. Antes poderia ser no semiaberto ou fechado. Com a chegada desta medida provisória, passou apenas a ser devido para os dependentes do segurado que for preso no regime fechado. Ok? Mas como nós dissemos, pode ser para a esposa, para o filho, para a mãe, para o irmão. Mas como é essa ordem? Agora nós vamos ver essa ordem, ok? Vamos lá. Os dependentes do segurado, em ordem de classes excludentes, quais sejam. O que isso quer dizer? Os dependentes de primeira classe são o cônjuge ou a companheira, o marido, o companheiro, pode ser também o filho não emancipado de qualquer condição, o filho menor não emancipado de qualquer condição, ou se ele for inválido, ok? Então, o dependente de primeira classe é o cônjuge ou companheiro e também o filho menor ou o maior inválido, ok? Esta é a primeira classe de dependentes para este benefício. A segunda classe de dependentes, isso mesmo, são os pais. Os pais, caso dependam financeiramente do filho, podem sim requerer este benefício, ok? No terceira classe seria o irmão não emancipado de qualquer condição, desde que seja menor. Agora, se esse irmão for inválido e depender do irmão que foi preso financeiramente, ele poderá receber o auxílio reclusão. Agora, como funciona? Todo mundo recebe? Não. Existe uma ordem. Primeira ordem é, recebe a cônjuge ou companheira, ou o companheiro ou marido do preso, ou da presa. E o filho não emancipado menor de 21 anos. Agora, se não tiver filho, não tiver esposa, não tiver marido, vai para os pais, que se dependerem financeiramente desse filho, podem requerer o benefício. Na falta do cônjuge, filho e dos pais, pode sim receber o irmão, desde que seja menor, não emancipado, ou se maior, seja ali incapaz, ok? Então, se houver um dependente de classe anterior, o outro dependente não vai receber. Ou seja, se houver esposa ou filhos,
não receberão os pais nem o irmão. Se não houver esposas e filhos, poderão receber os pais. Se não houver esposa, filho e pais, aí sim poderá receber o irmão, conforme nós vimos aqui. Ok? Vamos para mais um ponto aqui. O segurado ele deve possuir a qualidade de segurado, como nós já vimos em outra aula, né? Na data da prisão, ele precisa ter a qualidade de segurado quando for preso. E se ele estiver recluso em regime fechado ou cautelarmente, ele não pode estar em gozo, ele não pode estar em gozo de nenhum benefício previdenciário. E ele deve ter um requisito a cumprir, que é que o seu último salário de contribuição deve estar abaixo do valor previsto numa tabela, que é a portaria ministerial, que ela é atualizada anualmente. Nós vamos ver alguns desses valores. Ok? O último valor de 2019, nós precisamos atualizar, mas eu posso mandar para vocês no material, foi o valor de R$ 1.364,43. Ok? Então, se a pessoa nessa data recebesse mais que esse valor, ele não teria direito. Hoje está numa média de R$ 1.500 em média, mas eu passo o valor direitinho para vocês aqui na edição. Ok? Então, se recebe mais que esse valor, não tem direito ao auxílio reclusão. Ok? Qual é a duração do benefício? O benefício vai ser cessado caso ele entre em liberdade, fuja da prisão ou passe a cumprir pena em regime aberto ou agora semiaberto também, né? O benefício é cessado. Para o filho, o benefício cessará ao completar 21 anos, salvo se ele for inválido. Se o pai pegar uma pena muito grande, o filho vai receber até os seus 21 anos, ok? Ou se ele tiver uma deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, ou seja, se ele for incapaz para os fins da lei. Para os demais beneficiários, o benefício cessará com seu óbito, se o segurado não for posto em liberdade, ok? Então os pais vão receber até o óbito, a esposa e também o irmão inválido, assim como o filho inválido, né? Então, e como se inicia esse benefício? Qual a data de início do benefício? O benefício ele será devido a partir da data da reclusão, da data que ele for preso. Se for requerido em até 90 dias, se até em 90 dias for requerido o benefício, ele vai contar desde a data da prisão. Agora, do contrário, será devido a partir do requerimento. Se passar dos 90 dias, vai ser a partir da realização do requerimento do auxílio reclusão, ok? E qual é o valor deste benefício? O valor do benefício, o salário não pode ser maior que aqueles valor, né, que nós vimos de 1.300, hoje está em volta de 1.500, mas aqui o valor ele é equivalente a 100% do valor que o segurado receberia a título de aposentadoria por invalidez, ok? Então eu acredito é um benefício muito interessante. Para quem não sabe, ele tem muitos requisitos parecidos com a pensão por morte. Isso mesmo. Mas aqui fica claro que o benefício não é para o preso, o benefício são para os seus dependentes. Então vamos deixar de chamar esse benefício de Bolsa Bandido e de outros nomes aí de muito mau gosto, porque geralmente é uma família que necessita, muitas vezes são filhos que são deixados pelo pai, o pai não tem uma vida boa, mas trabalhou, cometeu aquele erro e acaba rendendo uma renda ali para o seu filho. Estamos aqui para mais uma aula desse curso de Direito Previdenciário e agora nós vamos ver sobre a pensão por morte. Vamos lá? A pensão por morte ela tem amparo legal no artigo 74 e seguintes da Lei 8.213. A pensão por morte é um benefício previdenciário concedido aos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não. Trata-se de prestação continuada substituidora da remuneração que o segurado falecido recebia em vida. Qual é a intenção da
pensão por morte? É um substitutivo de renda, sim. A renda que o segurado auferia em vida, que ele recebia em vida e que participava do orçamento familiar, ela retorna na forma de pensão por morte, ok? A pensão por morte, ela pode ser concedida provisoriamente em caso de morte presumida do segurado, assim declarada pela autoridade judicial competente depois de 6 meses de ausência, conforme o artigo 78 da Lei 8.213 de 91. O que é isso? Existe o instituto da morte presumida. Quando uma pessoa fica muito tempo desaparecida, por exemplo, aconteceu um acidente, não se encontra o corpo e não se entende ali a situação, não consegue se saber se a pessoa ali faleceu ou não. Então é comum haver uma declaração judicial de um juiz que vai declarar que aquela pessoa está com a morte presumida, ok? Então, nesses casos, será concedido provisoriamente o benefício da pensão por morte. Isso tem acontecido muito onde aconteceram as catástrofes, né, como em Brumadinho, ok? Agora, quem tem direito à pensão por morte? O artigo 16 da Lei de Planos e Benefícios da Previdência Social, a Lei 8.213, ela define que aqueles que são considerados dependentes do segurado, o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado de qualquer condição menor de 21. Aqui é como no auxílio reclusão, por ser um benefício que é concedido aos dependentes. Lembra que falei na aula sobre auxílio reclusão que eles tinham muitas situações parecidas? Essa é uma delas. E aqui também, ó, no caso, os pais e também vai ter direito o irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos, ou inválido que tenha deficiência intelectual, mental ou deficiência grave. Vale ressaltar que a existência de dependente de qualquer das classes supracitadas exclui do direito às prestações das classes seguintes, conforme pressiona o parágrafo 1º do referido artigo 16. Ok? Aqui, assim como no auxílio reclusão, se há o dependente de primeira classe, nesse caso seria cônjuge, a companheiro, o marido, a mulher e o filho, menor de 21 anos ou inválido. Na falta deste, seriam os pais, que dependem economicamente do filho ali falecido. Na falta da esposa, do marido e dos filhos e dos pais, aí sim um irmão menor poderia estar recebendo, ou se maior, ele deve ser incapaz, assim como no auxílio reclusão, ok? Eu vejo que aqui não temos maiores dificuldades. Dessa vocação aqui para recebimento da pensão por morte, um dependente de classe anterior, ele automaticamente exclui o da classe posterior, ok? Porque só vai receber os pais se não tiver filho ou esposa. Só vai receber o irmão se não tiver os pais, filho e esposa, ok? Mas qualquer dúvida, você pode deixar a sua dúvida que na quinta aula estaremos resolvendo todas as dúvidas, ok? Vamos aqui, ó. Vamos também salientar que o enteado também pode receber, o menor qual tem uma tutela, que se equipara a filho, né, mediante declaração do segurado, e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no regulamento, ok? Consoante o parágrafo 2º ali no artigo 16. De acordo com a redação do parágrafo 4º do artigo 16, a dependência econômica das pessoas indicadas no inciso é presumida, devendo as demais serem comprovadas. Ou seja, a cônjuge ou companheira e o filho já tem a dependência presumida. Agora, se for pais ou se for irmão, nos casos ali, vai ter que ser comprovada a dependência econômica. Teoricamente, antigamente, a dependência econômica era comprovada por alguns documentos. Quais os documentos? Como nós podemos fazer essa comprovação? Declaração de imposto de renda, na empresa, na ficha de empregado, quando se declara os dependentes, ok? Então aqui a gente consegue comprovar essa dependência econômica, conta conjunta, cartão de crédito,
de titular, né, um cartão adicional de crédito, esse tipo de coisa já comprova a dependência econômica, ok? Aqui nós vamos falar quais são os requisitos para a pensão por morte. Em síntese aqui, são 3 os requisitos para a concessão da pensão por morte. Primeiro e óbvio, o óbito ou a morte presumida do segurado, a qualidade de segurado do falecido quando do óbito e a existência de dependentes que possam ser habilitados como beneficiários junto ao INSS. É importante destacar que, em havendo perda da qualidade de segurado à época do óbito, ainda assim será devida a pensão por morte aos dependentes, desde que o segurado falecido tenha implementado ou completado os requisitos legais para obtenção de aposentadoria até a data do falecimento, consoante a súmula 416 do STJ. Por exemplo, ele havia perdido a qualidade de segurado, mas ele já tinha direito a uma aposentadoria por idade, a uma aposentadoria por tempo de contribuição, aí sim conseguiriam os dependentes estar recebendo a pensão por morte, mesmo com a perda da qualidade de segurado, ok? Qual a data de início do benefício? Aqui tem algumas coisinhas. O benefício de pensão por morte é devido a contar da data do óbito, quando requerida até 90 dias depois deste, do requerimento, quando requerida após os 90 dias, da decisão judicial, no caso de morte presumida, e da ocorrência no caso de catástrofe, acidente ou desastre, ok? Aqui, com a edição da medida provisória 781 de 2019, aliás, está errado, é 871 de 2019, estabeleceu-se que para o filho menor de 16 anos, a pensão somente seria concedida a partir do óbito ser requerida em até 180 dias, ok? Então, tem aqui algumas questões bem interessantes sobre a data do início do benefício, ok? Agora, quando cessa esse benefício? O direito à quota-parte da pensão por morte cessará pela ocorrência das seguintes situações previstas no artigo 77, parágrafo 2º da Lei 8.213, ok? Mudança importante foi o requisito da exigibilidade para os dependentes, cônjuges ou companheiros do óbito ocorrer depois de vertidas 18 contribuições mensais e pelo menos 2 anos após o início do casamento ou da união estável. E mesmo assim, o prazo de duração da pensão será estabelecido de acordo com a idade do beneficiário na data do óbito do segurado. O que isso quer dizer, Ricardo? Isso quer dizer que agora nós temos carência para o benefício da pensão por morte. Antes era muito comum, a pessoa falece, como você tem aqueles 45 dias que nós dissemos, para você pagar a sua contribuição daquele mês, ele conseguiria pagar no outro mês, logo após a morte, porque ele estaria pagando aquele mês, e assim ele conseguiria a pensão por morte, ok? Então, nesses casos, geralmente quando a pessoa era um contribuinte individual, um facultativo, nesse caso, pagaria ali, diziam que ele trabalhava por conta e que pagou, e com isso geraria ali a pensão por morte. Então, quando alguém estava muito adoentado, era orientado a pagar pelo menos uma contribuição para poder ter o direito à pensão por morte. Ok? Agora, com essa carência, fica um pouco mais difícil. Ok? Tá? Então, tem também agora uma tabela. Por quê? Que conforme a idade da segurada, quando cônjuge ou companheira, vai ter uma progressão. Depois eu vou estar colocando aqui essa tabela direitinho e toda certinha, ok? Será feita um adendo a esta aula com a tabela para falar a respeito da pensão por morte. Mas há algo aqui bem importante, porque é necessário, se não tiver pelo menos o prazo de 2 anos após o início do casamento para acontecer o óbito, aí essa pensão por morte, ela não terá o prazo, será apenas por 4 meses. Isso mesmo, por apenas 120 dias. E será cessada. Então é importante comprovar ali
o convívio. Como comprova o convívio? Cartão de crédito adicional pelo tempo que estava, comprovantes de mesmo endereço, por exemplo, uma conta de celular, uma conta de água, de luz no nome de ambos, nota fiscal de uma entrega no mesmo endereço por várias vezes. Tudo isso são provas que vão corroborando ali, mas também você pode se usar de testemunhas, se um processo judicial, ou da justificação administrativa, que é uma forma de levar testemunhas ao INSS no âmbito do processo administrativo, ok? Eu acredito que isso seja o total que temos sobre a pensão por morte. Então, aqui encerra essa aula e vamos para o próximo benefício, ok? Saudação, meu querido, minha querida, estamos aqui para mais uma aula deste curso e agora nós vamos falar sobre o salário maternidade, isso mesmo, o benefício das mamães, ok? Vamos ver aqui. O salário maternidade é o benefício previdenciário pago à segurada gestante, adotante ou que tenha realizado aborto não criminoso durante o período de afastamento de suas atividades no prazo de 28 dias antes e 91 dias após o parto, ok? O salário maternidade será devido ao adotante do sexo masculino para adoção ou guarda para fins de adoção. Algumas decisões já têm decidido, pelo reconhecimento do direito do pai receber o benefício quando a mãe se ausenta do seu dever familiar e abandona a criança, por exemplo. Nos casos de abandono é muito comum que o pai peça essa questão do salário maternidade para cuidar da criança, ok? Este benefício ele é muito interessante, ele tem alguns requisitos. O requisito essencial para a concessão do benefício é a qualidade de segurado, pois a jurisprudência já vem assentando que não é preciso que a segurada se encontre em atividade laboral, não precisa estar trabalhando, que não é preciso que a segurada se encontre em atividade laboral ao tempo do parto, desde que conserve a qualidade segurada, pouco importando eventual situação de desemprego. Essa era uma coisa que era uma celeuma, dava muito problema quando a empregada estava desempregada, quando a segurada não estava trabalhando. Para a segurada empregada não se exige cumprimento de carência, ok? Para seguradas contribuintes individuais e segurada facultativa, o prazo de carência é de 10 contribuições mensais. Por que 10? Porque a gravidez são 9 meses, ela tinha que estar trabalhando antes de ficar grávida. Esse é o entendimento. E aqui, para segurada especial, em regime de economia familiar, é devido benefício desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 12 meses imediatamente anteriores ao início do benefício. O que isso quer dizer, Ricardo? A segurado especial aqui está falando do segurado rural. Essa segurado especial em regime de economia familiar, aqui quer dizer que é o segurado rural. Então não é preciso que ela esteja trabalhando os 12 meses imediatamente, mas ela tem que ter vindo trabalhando. Sim, ela poderá fazer jus a esse benefício tão importante. Uma coisa bem interessante é que alguns sindicatos de algumas categorias ampliam esse tempo, concedem maiores direitos. Então, se você, mamãe, está em vias de ter o seu parto, você pode sim buscar o sindicato da sua categoria para saber os outros direitos que você possa vir a ter. Você pode entrar na internet e procurar a convenção coletiva da sua categoria. Isso pode te ajudar e muito, ok? O benefício ele é concedido ali pelos 5 meses, 4 meses. Então, é algo bem tranquilo. Tem também a questão da estabilidade, que não é nossa matéria aqui, porque aqui é o direito previdenciário, mas existe sim a estabilidade da empregada gestante pelos meses da gestação, mais 5 meses, porque ali subentende-se os 4 meses de salário maternidade, mais um mês do aviso prévio, ok? Então, tomar bastante cuidado e parabéns a todas as mamães. Em breve também minha esposa terá a nossa filhinha Isabela que está chegando, mas fica aqui um parabéns a todas as mamães, ok? Eu acredito que isso seja o que nós deveríamos discorrer aqui sobre o benefício,
ok? Até a próxima aula. Olá, tudo bem? Agora estamos aqui com mais um benefício, um dos maiores benefícios que são concedidos na Previdência Social, ok? O benefício da aposentadoria por tempo de contribuição, que anteriormente era conhecido como tempo de serviço. Aí veio o FHC e disse que passaria a ser efetivamente tempo de contribuição. Foi no governo FHC que tivemos essa mudança, ok? Vamos ver aqui, tem um quadrinho. Antes da reforma, os contribuintes que começaram a recolher antes da reforma da Previdência ter entrado em vigor, ok? O resultado vai ter umas regras de transição. Agora, depois da reforma, contribuintes que começaram a recolher depois da reforma da Previdência ter entrado em vigor, resultado, esta aposentadoria foi extinta. Pelo menos esse é o nosso entendimento, ok? Não é que não vai se aposentar, nós vamos ver aqui umas regras de transição, ok? Primeira regra de transição é a chamada idade progressiva. É destinada para aqueles que já contribuíram para o INSS antes da reforma, mas ainda faltam mais de 2 anos para se aposentar. Vai precisar cumprir os seguintes requisitos. Você estava desde a data de 13 de novembro de 2019, faltando 2 anos para se aposentar, ok? Mais de 2 anos, você vai ter que cumprir esses requisitos. Homens, 35 anos de contribuição e 61 anos de idade, mais 6 meses por ano, a partir de 2020 até atingir 65 anos lá em 2027. Por quê? Porque a aposentadoria por tempo de contribuição ela não tinha idade mínima. Não tinha. Você trabalhou os 35 anos, não importava a sua idade, você conseguiria. Tinha também a aposentadoria proporcional, você receberia um pouco menos por causa da idade. Então, a aposentadoria por tempo de contribuição ela teve muitas e muitas e muitas mudanças, ok? Agora nós vamos ver aqui para as mulheres. 30 anos de contribuição, 56 anos de idade, mais 6 meses por ano a partir de 2020, até chegar aos 62 anos lá em 2031, ok? A segunda regra de transição é o pedágio de 50%. Ela é destinada para quem falta menos de 2 anos para se aposentar quando entrou em vigor a reforma. Em 13 de novembro de 2019, marquem essa data é primordial, é um marco da reforma. Você vai precisar cumprir os seguintes requisitos para entrar nessa regra de transição. Os homens, 33 anos de contribuição até a data da reforma, ou seja, menos de 2 anos, período adicional correspondente a 50% do tempo que na data de entrada em vigor da reforma faltaria para atingir os 35 anos de idade, ok? Ou seja, aqui você teria 33 anos de contribuição, menos de 2 anos, né? Você teria que cumprir esses 2 anos mais 50% do tempo que na data faltaria. Vamos dizer que faltariam 2 anos certinho. Você teria que, na verdade, trabalhar 3 anos, aí aposentaria, porque é os 2 anos que faltavam mais um de pedágio, ok? Para ter a vigência das regras anteriores. Mulheres, 28 anos de contribuição até a data da reforma. Por quê? Por causa dos menos de 2 anos, ok? Período adicional correspondente a 50% do tempo que na data de entrada em vigor da reforma faltaria para atingir os 30 anos de contribuição. Vamos ver aqui, tem um exemplo. Por exemplo, imagine que você precisava de 2 anos para conseguir se aposentar até que venha a reforma. Você vai precisar cumprir os 2 anos mais 1 ano de pedágio, que seria os 50% do pedágio de 2 anos, que equivale a 1 ano. Ou seja, como faltariam 2 anos, a metade disso faltaria 1 ano. E você aposentaria com os 2 anos mais este 1 ano, ou seja, 3 anos, ok? E assim para as frações de meses também. Temos a terceira regra de pedágio, regra aqui de transição, que é o pedágio 100%, ok? Essa regra é opcional e vale tanto para quem contribui para o INSS quanto para os servidores públicos, ok? Tem seus prós e contras, como você vai ver agora, para ter direito a ela é necessário. Homens,
35 anos de contribuição, 60 anos de idade. Cumprir o período adicional correspondente ao tempo que na data de entrada em vigor da reforma faltaria para atingir os 35 anos de contribuição. Você tem que pagar o tempo todo, ou seja, 100% do tempo que faltava, ok? Mulheres, 30 anos de contribuição, 57 anos de idade. Cumprir o período adicional correspondente ao tempo que na data da entrada em vigor da reforma faltaria para atingir 30 anos de contribuição, ou seja, se faltavam 3 anos para eu me aposentar, até a vigência da reforma